Vamos estudar agora a barra de ferramentas chamadas. As chamadas de detalhe são usadas para identificar elementos em um desenho através de códigos que aparecerão numa lista de materiais ou num quadro de legendas e especificações técnicas. Acessando a barra de ferramentas, vemos 6 comandos. Acionando o primeiro comando, chamada com círculo, inicialmente ele me pede o ponto de inserção do identificador. Vou, por exemplo, qualificar aqui esses elementos sanitários. Vou colocar o identificador nessa posição. Ele me pede o código, vou colocar o código 1. Ele já insere imediatamente o símbolo. Na linha de comando, ele me pergunta se eu quero desenhar linha, arco ou nenhum. O default é linha, então basta eu teclar Enter e ele aceita uma linha. Ele pede o ponto inicial dessa linha. Vou marcar um ponto no chuveiro e em seguida, usando aqui o perpendicular, vou puxar uma indicação para a seta. Quando termina o encaminhamento, teclo Enter e o comando termina. Vou retornar novamente ao mesmo comando, identificando agora o vaso sanitário. Coloco um ponto do identificador. Esse vai ser o código 2 agora. Clique em OK. E vou usar agora a opção arco. Basta eu teclar A e Enter. Ele me pede o ponto inicial. Vou colocar um ponto aqui no vaso sanitário. Em seguida ele me pede o ponto final do arco. Vou colocar aqui no quadrante desse círculo. E em seguida, vou desligar aqui o orto. Eu dou a direção da tangente desse arco, dando a curvatura. Se eu estivesse com o identificador sobre o elemento que eu quero identificar, poderia simplesmente inserir o símbolo. Aqui eu colocaria no meio dessa bancada, identificando como elemento 3, e não quero puxar nenhuma linha de chamada, então teclo N de nenhum e teclo Enter. O comando é finalizado. A linha de chamada ela é precedida de um elemento chamado apontador. No último comando dessa barra de ferramentas, eu escolho o tipo de apontador: closed, open, uma seta aberta, bolinha fechada, elipse ou simplesmente a linha de chamada sem nenhum apontador. Vamos colocar aqui como closed, manter a seta. E vamos ver o próximo comando aqui na barra de ferramentas, que seria exatamente chamada agora com um quadrado, né? O processo é exatamente o mesmo. Eu clico na posição do identificador, coloco o código correspondente e dou prosseguimento. Agora a opção default é nenhum, porque foi a última opção que eu usei. Eu mudaria então para line e posso puxar aqui. O terceiro tipo de chamada é chamada com destaque. O procedimento é exatamente o mesmo. A diferença básica é a forma do identificador, que agora é destacado com uma letra maior, mais grossa, para chamadas que você queira ter maior destaque. Você também pode utilizar a barra de ferramentas chamadas para criar simples chamadas, chamada em linha ou chamada em círculo, para puxar, por exemplo, um texto. No caso aqui eu marco o ponto inicial, vou desligar os snaps aqui, um ponto final, determino a direção do arco e posso aqui entrar com o comando de texto para fazer uma anotação ou uma observação qualquer. Seria o semelhante a usar o Gym Leader, só que no entanto aqui através de elementos apenas de desenho, arco, a seta no caso é um bloco e texto. Isso vale tanto para chamadas em arco quanto chamadas em linha. Uma observação sobre os apontadores é quando utilizo o apontador elipse. Vamos selecionar aqui como apontador uma elipse, e ela foi particularmente desenvolvida para projetos de elétrica, onde você tem muitas vezes que identificar um conjunto de circuitos abraçados por uma elipse. Neste caso, ao acionar aqui, vamos usar por exemplo só o apontador sem o identificador. Para desenhar a elipse, ele pede 2 pontos. Repare na linha de comando, ele pede o primeiro ponto da elipse. Aqui eu marco o segundo ponto e ele desenha a elipse e prossegue no comando
solicitando agora a você para desenhar a linha de chamada. E você geralmente deve usar o polar para manter esses ângulos em torno de 45, 30, 60 ângulos notáveis, né, que fiquem fácil de você identificar. Aqui, só para exemplificar esse comando, eu vou abrir a barra de ferramentas de aplicativos tubos e dutos, e aqui eu poderia entrar, por exemplo, com o comando fio, né, que no caso de elétrica ele será visto mais detalhadamente. Eu poderia colocar aqui a sequência de condutores: neutro, fase, retorno, terra e campainha. Ele identificaria quais são os condutores que passam naquela tubulação. Com isso terminamos a barra de ferramentas de chamadas. Ela é uma barra bem simples, mas pode ser muito útil, como mencionei no início, na confecção de legendas e especificações técnicas.